hatchback alemão que agora já começa a ser importado do México. Veja agora a avaliação do novo Golf Comfortline 1.4 já 2015. Acompanhem! Essa aqui é a chave do Golf, canivete. Vamos dar a partida e ver como é que é. Golf em funcionamento. Vamos ver agora as funções do computador de bordo. Nós temos várias informações do veículo, telefone, áudio, dados de viagem. Então vamos começar aí, veículo, nenhuma informação. Telefone. Dá para ver o iPhone conectado. Dados de áudio e por último, dados de viagem, que aqui nós temos consumo médio, consumo instantâneo, temperatura do óleo, velocímetro em digital, velocidade média, percurso desde a partida, tempo de viagem, consumo do ar-condicionado, autonomia e volta para o consumo médio. Ainda há uma informação desde a partida, a longo prazo e também desde o abastecimento. Essas informações são em todos os setores. Esse é o volante do Golf. Como vocês podem ver, ele tem acabamento preto piano e também em aço escovado no próprio volante. O couro é bem refinado e o volante tem uma boa empunhadura. E também o volante nos brinda com base achatada. Fica devendo o mesmo comando de som e computador de bordo aqui no volante. Retrovisor externo tem função anti-embaçante e possui a função tilt down. Nessa versão ele deve acendimento automático dos faróis, mas já possui faróis de neblina e a função Corning Lights. As funções do computador de bordo são mudadas através desse botão na haste de seta. E as outras funções nesse botão aqui embaixo. Essa aqui é a central multimídia do Golf. Mesmo de entrada ela possui um bom pacote. Vamos aí. Então, começando aqui, nós temos rádio. Já de cara uma função bem legal. Ele tem um sensor aqui que quando você põe a mão perto, ele estende as informações. Por exemplo, cheguei perto, ele já estendeu as informações aqui. Muito legal. E as FMs também possuem aquela função RDS, que mostra o nome da rádio e música que está tocando na hora. Média, nós temos aqui a fonte, temos cartão SD, CD, você pode ter conexão para iPod e também para Bluetooth, ou seja, bem completo, bem conectivo. Aqui, no caso, iPhone conectado. Menu bem legal, aqui mostra todas as informações, rádio, mídias, telefone, veículo, som e configurações. É legal mostrar aí o veículo, tem aqui estado do veículo, calibragem dos pneus. Temos aqui dados de viagem, então mais lúdico aqui, né? A central multimídia é completamente integrada com o carro, então mostra autonomia, consumo, velocidade média, tudo aqui. E também aquela história do consumo do ar-condicionado. Aqui nós temos as configurações de grave, médios, agudos, é bem legal, veja só. Dentre outras informações, nós temos hora, temperatura externa e também sinal da operadora e bateria do telefone também aqui. Essa central multimídia ela possui 5.8 polegadas e uma das configurações legais dela também é que quando você engata a ré, aparece o sensor dianteiro e traseiro diretamente na tela.
E ele tem essa informação de você poder ver o ângulo de viragem do carro. Os bancos do Golf Comfortline são em tecido e ele é de uma coloração preta e cinza. Ele tem uma textura diferente na parte central. E os apoios laterais são muito bons, ele segura bem o corpo do ocupante. Um dos grandes méritos do Golf na sua categoria de hatches médios é o acabamento. E você vê que o painel inteiro, até aqui, ó, até essa parte da frente, é todo em material macio, emborrachado, de ótima qualidade. Os encaixes são muito bons e ele tem esse detalhe, tipo um grafismo, tanto nessa parte quanto aqui na parte do painel inteiro e aqui ao redor da central multimídia até a parte do console. Aqui na porta a gente tem um revestimento macio nessa parte superior. Aqui é plástico duro. Temos o tecido, aqui o tecido com um revestimento interno macio também. E aí o porta-garrafas com o porta-revistas e ele tem todo o revestimento interno. O porta-luvas, ele tem todo esse revestimento interno de altíssima qualidade. Possui aqui uns porta-cartões, aqui a entrada de CD, SD. Aqui também, ó, você pode ver que você pode colocar cartões. E ele também tem o refrigeramento aqui, ó, que você pode fechar ou deixar aberto para ficar refrigerado o porta-luvas. Aqui temos um porta-objetos bem vasto com um tapete interno. Você pode conectar o seu iPod, iPhone com o cabo da Volkswagen. Aqui a gente tem um porta-copos que ele tem essa tampa e também tem um revestimento interno de borracha. E aqui um pequeno porta-objetos onde você pode colocar moedas. Temos aqui o acendedor de cigarro. Abaixo do apoio de braço nós temos um espaço mediano com um tapetinho borrachado embaixo. O acabamento do teto é de ótima qualidade. Para-sol nós temos espelho com luz que acende automaticamente, apesar de não ser LED. Aqui ao centro a gente tem luzes de leitura e um porta-óculos acima. Aqui nós temos o teto solar panorâmico. Esse aqui é o espaço interno do Golf. Eu achei muito bom o espaço interno, pois o joelho não encosta no banco da frente. Porém, o quinto passageiro, eu acho que ele vai um pouco sacrificado porque o túnel central também é alto. Boas coisas no Golf: porta-revistas, porta-copos na porta, temos saída de ar traseiro e também em segurança é muito bom, pois oferece Isofix, oferece cinto de 3 pontos para o ocupante do meio e também apoio de cabeça central. O espaço não é só bom para as pernas, como também é bom para a cabeça, mesmo com o teto solar. Ele também nos brinda com apoio de braço com 2 porta-copos. Infelizmente, como nada são flores, o acabamento da porta traseira é pior que o da porta da frente. Aqui é plástico de batucada. Esse aqui é o porta-malas do Golf, começa com a abertura por motor elétrico. A capacidade dele é de 313 litros, é um pouco inferior a de seus concorrentes, mas o acabamento é bem primoroso. Começa com tomada de 12 volts, ganchos para fixação de sacolas, temos também ganchos para fixações de rede e também o mais importante, o step, difícil de ver hoje em dia, é roda de liga leve igual às rodas normais. A vantagem é que ele não é temporário, mas a desvantagem é que ele rouba uma capacidade de carga do porta-malas. Sendo que no GTI, que é step temporário, o porta-malas começa por aqui, ganhando alguns litros a mais em sua capacidade. Esse aqui é o motor do Golf. Note que a abertura do capô já é por braço pantográfico aqui. E ele também tem a manta acústica. O motor, por sua vez, é 1.4 litro. Com 140 cavalos a 4.500 RPM e 25,5 kg força-metro de torque a 1.500 RPM. E ele possui injeção direta de combustível e um turbo compressor. E aí galera, beleza? É isso aí, galera! Como é que vocês estão? Muito bom? Vamos resetar aqui já o teste de consumo. Então vou resetar aqui pro Léo. Nós vamos começar aqui fazendo o teste de consumo. Enfim, estamos a bordo do Golf. Você vai falar, mas por que o Golf de novo? Vocês já testaram o Golf 1.4 Highline, já testaram o Golf GTI, pra que vocês estão testando o Golf de novo? Primeiro, gente, a galera gosta de Golf, não gosta? A galera gosta de Golf.
Só que esse Golf ele é diferente, ele é manual. Então é uma brincadeira legal. O Golf é um carro bem bacana. Primeiro que esse aqui é o Golf Comfortline e segundo que ele é com câmbio manual. Aí um Audi A3 1.4, galera. Vermelho. Foi igual que a gente fez o test drive. Bonito, hein? Era vermelho, né, o que a gente testou. E o pessoal, a gente vamos usar como referência esse aqui, a 116, porque tem uma motorização bem parecida em potência com esse carro. E o Audi A3 também, né? E o Audi A3 1.4, só que a gente avaliou, é verdade. Eu lembro que a 116 fez 15.1 no percurso. Quanto que fez o A3? Fez um número excelente também. Acho que foi, sei lá. Foi em torno de... Esse aqui vai fazer também entre 14 e 15. Esperamos. Só que esse aqui é câmbio manual, então é gente que manda no carro, né? Então... Tô deixando as trocas Outra coisa, nós cedo. vamos fazer o número de 0 a 100 agora com várias variáveis para tirar a dúvida da galera. Muita gente colocou em questionamento a nossa honestidade, falando que o 0 a 100 que a gente fez com o Golf 1.4, a gente fez desonestamente roubando o número para desfavorecer o Golf. Porque vai ter o quadro novo aí, Top Speed Performance. No Top Speed Performance que a gente vai tentar deixar o mais preciso, várias medições, ida e volta, fazer a média e tudo mais. E as primeiras impressões do carro, né? Basicamente é a mesma do Golf Highline lá, só que aquilo era o DSG. E a direção, ela é bem leve, muito fácil de manobrar, já que a direção é elétrica. As pegadas aqui são excelentes, a empunhadura do volante é muito boa. E o câmbio manual é fora de série, a embreagem muito macia, as trocas são curtinhas, são bem justas. Sensacional as trocas desse câmbio manual do Golf. Então é muito prazeroso de dirigir. Ainda mais pela faixa de preço de um carro de 70 mil reais. É uma opção excelente se você não quer gastar 7 mil a mais no câmbio DSG. Lembrando, galera, que esse Golf aqui é o primeiro pacote, que chama Golf Comfortline. Só que o Golf Comfortline existe como você deixar ele equipado. Por exemplo, dá pra você colocar a roda 17, dá pra pôr teto solar, dá pra pôr banco de couro, se eu não me engano, comando no volante, etc. E esse aqui é o primeiro pacote, só tem teto, que é o opcional. Então ele tem a rodinha 16 ainda, não tem comando de som no volante, como vocês já conferiram aí. O primeiro pacote só com teto solar, que é um opcional dele. E o acabamento do painel é diferenciado. Ao invés do preto piano, ele é essa imitação de aço escovado, porque o acabamento é plástico, na verdade, né? Vamos aproveitar o momento também para mostrar o sistema de som do Golf. Eu vou aumentar aqui o volume. Bom, na minha opinião é um bom caramba, hein? É bom, muito bom o sistema de som. Ainda mais que é um hatch médio aí de 70 mil reais, então tá bem acima da média dos carros dessa faixa de preço aí. Tem um grave legal. O agudo também é limpo. Só dá uma pecada que ele distorce um pouco quando você aumenta em volumes excessivos, mas tá de acordo com a proposta do veículo, de preço dele. Então não tem desmerecimento algum. Só elogios. Legal também, gente, ele mostra ali as marchas engatadas, a marcha que tá no painel. Assim como a versão DSG, né? Mas isso é até um pouquinho novidade por ser um câmbio manual. Ele também mostra as marchas engatadas. Também é legal já até mostrar aqui nesse nosso percurso, apesar de ser bem fluido, tem vários radares que você precisa de frear e depois você tomar a velocidade até os 60 por hora. Para quem ainda não conhece exatamente o circuito, já que a gente não mostra ele inteiro porque é meio longo, né? Então gasta muito tempo do vídeo. Estamos chegando aqui na finalização do nosso teste de consumo e o consumo do Golf foi muito bom. 14,3 km por litro. Foi o realizado aí. Muito bom. Bem parecido com o DSG. Eu não lembro de fato o número DSG, mas eu lembro que foi na casa de 14 km por litro também. Então vamos acelerar aqui, ó. Como é um motor turbo... Ele não tem os modos de condução, né? Na verdade... Não tem. Você só na... É aqui, se eu não me engano, o botão Mode. Até porque como é manual, não tem muito porquê, né? Só se mudasse a sensibilidade do acelerador, coisa e tal.
E como o motor é turbo, né? Então eu vou colocar até a primeira aqui, ó. Turbo com câmbio manual fica muito bom. Nossa, é sensacional. Primeira engatada, pisar tudo, ó. Pisei tudo. Depois de 2.000 giros, ele já dá um baita do empurrão. Aí, acelerei. Já que a vantagem do turbo é justamente você ter o torque em baixas rotações, né? A partir de 1.250, mas a puxada do carro você sente a partir de 2.000 mais ou menos, que ele puxa com força total. Vou colocar em segundo agora. Vou colocar em segundo. Ó, tô em 1.500 giros, pisei. 2.000 ele já puxa tudo. E é muito legal o câmbio manual com motor turbo, a combinação. É de certa forma esportiva, assim, pra quem curte esportividade, é sensacional. Eu tô de terceira agora. É sempre disposto. 3.000 e pouco, você pisa, ele já vai desenvolvendo. Então o desempenho dele é bem forte. É mesmo. Esse que é o legal. Ele é o que mais anda a categoria dele, né? Não tem pra ninguém. É, só ele fica aí próximo do Focus, né? Só que o Focus tem seus quase 180 cavalos, né? E mesmo assim... Aspirar, e mesmo assim... Que motorzinho... forte, né? Legal. Forte e econômico desse carro, hein? A vantagem, bem acertado. A vantagem do downsizing, que é justamente... Olha o passarinho ali. Quase... um passarinho. Tenho raiva que ele sempre foge pra frente do seu carro. Então essa é a vantagem do downsizing, por isso que eu gosto bastante desses motores turbo aí, que eles te entregam um desempenho muito bom. E... Galera, que motorzinho bem acertado esse carro, viu? Porque o carro é bem acertado, é econômico, anda bem. Muito bom. Um motorzinho aí 1.4, mas que desenvolve muito bem. Bom 2.0 aspirado aí, né? Ou até mais, dependendo do carro, obviamente. Muito bom. Aí depois dos 2.000 giros ele já vai embora. Isso é sensacional. No radar. Só essa brincadeira já passou para 9 km por litro consumo. Que carrinho bem acertado, viu? Esse aqui é um carro bom pro dia a dia, viu? Macio, volante. Na verdade ele é bom pro dia a dia e pra rodovias também. Pra viagens e tal. Só deve no porta-malas, né? Ar-condicionado desligado, controle de estabilidade desligado, 2 pessoas a bordo. Vamos fazer agora a medição. 1, 2, 3 e... Não, aquela... Já deu, tá? Já deu. Quanto que deu? 9,36. É esse é o valor, né? Quanto que é? É 8,5 da fábrica? Uhum. Ah, então tá. Se quiser fazer mais um só por desencargo de consciência. É. 1, 2, 3 e vai.
100. Deu. Para os curiosos, deu 8 segundos. Aqui e 9.3 no aparelhinho. Foi exatamente igual. E aí, pessoal, o que vocês acharam do Golf? Bacana, né? Testamos agora o terceiro Golf. Nós já testamos o Golf 1.4 DSG, o top de linha Highline, né? Highline. O GTI também nós testamos, DSG, Exato. porque ele não tem manual. E agora o outro extremo do outro lado. Nós testamos agora a versão que lançou depois, Comfortline 1.4 manual, canela seca de entrada mesmo. O único opcional, para não falar que é o mais pelado, tem teto. Mas que é a realidade de muitos jovens, é o que o pessoal quer. O pessoal quer carro de entrada, que é o mais barato, né? Pelado entre aspas, né? Se for pelado, mas entre aspas. Então, que é o acessível. Pelado entre aspas, realmente, porque o carro é muito completo, mesmo na versão de entrada. É verdade. Então nós vamos falar agora um pouco do que nós achamos do carro. Primeiro, o motor eu achei fenomenal. É a mesma coisa do 1.4, só muda porque tem o câmbio manual. A aceleração é basicamente a mesma, só muda porque você tem, né, o controle do carro. Você muda a marcha na hora que você quiser, você troca, enfim. Câmbio manual a gente sabe como que é. E é câmbio manual de 6 velocidades, que também é uma coisa bem legal. Exatamente. Acabamento, espaço interno, porta-malas, é tudo igual aos outros, não temos nem o que comentar. O que nós vamos comentar mesmo é a diferença do DSG para o manual, e eu achei muito positiva, gostei, achei até melhor, achei muito mais divertido dirigir com câmbio manual, né? Muito legal. O que eu costumo dizer é o seguinte, DSG é um câmbio perfeito para você ter como automático, só que a questão é que ele é bem caro, é um câmbio muito bom, mas custa R$7.000 para você equipar o Golf com o câmbio DSG. Então, o outro lado aí, se você gosta de câmbio manual, também é uma ótima pedida, porque o câmbio é muito bom e vale a pena, né? Porque você economiza R$7.000 na hora de comprar o Golf. E sinceramente, visando economia de combustível, desempenho, na minha opinião, não compensa pagar os 7 mil a mais, só pela comodidade do conforto, na minha opinião. Pois de desempenho e consumo, na minha opinião, se saiu praticamente tão bem. igual, não tem muito... Os números 0 a 100 foi 9.3 medido pelo aparelho original, né, o número de 0 a 100 real, e medido pelo cronômetro foi em 8 segundos, 8 redondo, ou seja, um tempo muito bom que nós conseguimos fazer com esse carro. Um carro 1.4 com 140 cavalos. Exatamente. E o consumo 14.3, fenomenal. Consumo fenomenal. Downsizing te entrega, né, ótimo consumo e desempenho quando você precisa. É que também os motores turbos, é legal mostrar que eles têm dois lados da moeda, né? Quando você está muito tranquilo, trocando bem cedo as marchas, você consegue aí ótimos rendimentos, ótimas médias, mas quando você pisa bastante, ele já gasta um pouco a mais aí. Claro que é 1.4 o turbo, então no final das contas ele não gasta tanto até quando você acelera, mas o motor turbo, quando você pisa em... Você sempre usa o turbo, né, acelerando bastante, ele acaba gastando bem. Se você está vendo esse vídeo porque você quer comprar o carro, pode comprar, porque o carro é muito bom, pelo preço. Esse aqui de entrada a partir de R$64 mil com câmbio manual, compensa muito. Eu recomendo, por esse valor, eu não pensaria em outro carro a não ser esse aqui mesmo. Vá a fundo, o carro é muito bom. O Golf, ele, de longe, ele é o melhor dos hatches médios aí desse segmento aí de R$70 mil, R$60 mil, R$80 mil, de longe pelo acabamento, motor e equipamentos inclusive. E o ponto forte dele, que é o que eu mais gosto de citar, é a segurança, porque ele veio completo desde essa versão de entrada. Já tem os 6 airbags, né? 7 na verdade, desculpa. Ele tem os airbags frontais, laterais, de cortina e o airbag de joelho. Controle de estabilidade e também o controle de tração. Itens de segurança que é difícil você encontrar em versões de entrada em carros vendidos aqui no Brasil. É uma realidade que se encontra nos Estados Unidos, então esse é o ponto positivo que eu gosto de citar do Golf. É legal a gente mostrar também algumas diferenças do Comfortline para o Highline. Por exemplo, o Comfortline, ele perdeu as lanternas de LED, que o Highline possui, ele não tem... As rodas também, as rodas do Comfortline são diferenciadas, mesmo se for 17, na minha opinião até mais bonitas.
E, por exemplo, opcional, controle de som, né, que peca, banco de couro peca. Mas banco de couro ainda consegue colocar, então dá para elevar. Mas um carro desse valor poderia ter sim, pelo menos controle de som no volante. Deixou a desejar só nisso aí. Mas ele compensa pela mecânica e pela construção, pela qualidade. Central também. Central multimídia. E o legal é que ele já tem um sensor de estacionamento muito bom, já que ele tem da frente e atrás, e ele ainda mostra o ângulo que o carro pode virar, onde que ele pode dar ré. Isso é bem legal e não é comum em ver em carros de entrada. É legal a gente falar também do Golf, que agora, a partir de agora, ele já é importado do México. E ele teve muitas perdas com relação ao alemão, por exemplo. Agora, essa aqui ainda é uma das últimas versões do alemão. Última versão, já 2015. Isso aqui é até raro você achar 2015 alemão, porque o resto agora vai vir tudo mexicano. Ele perdeu o auto hold, aquele sistema que segura o carro permanentemente no semáforo, e perdeu também o freio de mão eletrônico. Ele perdeu o DLA, que é aquela luz dinâmica que possui na versão Highline equipada com esse equipamento, né? E por último, na versão GTI, ele perdeu até o sistema de som Dynaudio. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, clique em gostei, se inscreva aí no canal, compartilhe o vídeo. Instagram, @canal Topspeed, Twitter, @canal Topspeed, no Facebook, só pesquisar por canal Topspeed. Acesse também o canal Backstage, Topspeed Backstage. Procure aí no YouTube, muito bacana também. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e fique sempre de olho. Sempre o cinto de Se segurança. dirigir, não beba. Se beber, não dirija. Use sempre o cinto de segurança, pois ele salva vidas. Falou!